Campanha de soerguimento daqueles que ainda têm a infelicidade de ser escravizados pelo vício do álcool. Cada alcoólatra recuperado é mais um brasileiro que se levanta para lutar pela grandeza da nação. Cada alcoólatra que se reabilita é mais uma criatura que volta feliz ao aconchego da família. Cada alcoólatra que se regenera é mais um ser humano que deixa de ser um indesejável ou um parasita do Estado para tornar-se um obreiro do bem, da ordem e do progresso. Ceifando vidas. Médicos, cientistas e pessoas de bom senso apregoam, desde há muitos séculos, que o vício do álcool é, inegavelmente, uma desgraça que flagela os povos. É triste vermos ainda em pleno século XX o álcool continuar ceifando vidas, povoando penitenciárias, enchendo hospitais e causando verdadeira calamidade social. Não obstante o quadro tétrico e desolador que observamos todos os dias, há, infelizmente, aliás em grandes números, os defensores das bebidas alcoólicas, que procuram com artimanhas encobrir os malefícios causados pelo alcoolismo. Tempo virá, quando a maioria da humanidade tiver uma educação racional, científica e mais espiritualizada, em que o vício do álcool será combatido oficialmente, como acontece na época presente com o das substâncias entorpecentes. Quem vive numa grande metrópole e acompanha diariamente a crônica policial fica estarrecido com os inúmeros crimes e suicídios praticados sob a ação do álcool. São criaturas que se matam. São irmãos que se trucidam. São lares que desmoronam. São crianças que ficam na orfandade e no abandono. São mulheres que entram para a viuvez e para a miséria. São cadeias e hospitais que se enchem de homens, que deixam de trabalhar para a manutenção da família e para o progresso do país, tornando-se, assim, parasitas da sociedade. Degeneração. Existe ainda essa chaga moral, porque a própria sociedade não procura, pela educação, coibir o fabrico e o uso de tão maléfica substância. O álcool atrofia as células orgânicas, embrutece a inteligência, obceca o espírito e transmite às gerações o estigma da degenerescência física e moral. O grande médico brasileiro Miguel Couto assim se expressou: o álcool é o maior agente de degeneração do indivíduo e da raça, a todos os tecidos ele ataca e a todos degenera, mas, se um deles se tivesse de designar como preferido para suas devastações, seria o sistema nervoso, desde o delírio agudo até delirium tremens e a demência alcoólica. Aí temos, meus amigos, o sábio veredicto do grande e saudoso Miguel Couto. Infelizmente, o vício do álcool está contaminando o belo sexo, tirando-lhe a feminilidade que lhe é característica, porque a mulher que se diz chique partidária de modernismos quer ter excessiva liberdade, procurando imitar o homem até mesmo nos seus erros e desatinos. Vemos parte da mocidade de hoje transviada das boas normas familiares pelo fato de seus pais lhe darem maus exemplos e não manterem aquela disciplina austera e carinhosa e o respeito, que são o sustentáculo da família. 4 inimigos. Há, no Brasil, 4 inimigos acérrimos do seu povo: o álcool, o fumo, o jogo e a falta de instrução. Portanto, é obra de moralidade e de elevado patriotismo combatê-los racionalmente, se quisermos uma raça forte e varonil e uma nação próspera, culta e verdadeiramente cristã. Para o bom desempenho dos nossos deveres neste mundo, temos que controlar o pensamento, a vontade e o livre-arbítrio. Essas faculdades formam a linha mestra de nossas ações, para o bem ou para o mal. A vontade é a concentração do pensamento num determinado objetivo, com o firme propósito de realizá-lo, e quanto mais forte for a vontade, maiores possibilidades teremos de êxito. Disse alguém. A vontade é a potência biomagnética inteligenciada, é energia em ação, é o dínamo psíquico. O viciado deve, pois, reagir, procurando ter vontade forte contra o desejo de beber, visto que, como espírito que é, partícula do Criador, não deve escravizar-se a esse degradante vício, e o segredo está justamente no pensamento e na vontade.
Saber querer é poder, e quem domina as suas moderações é poderoso e feliz. Aos pais e professores. Aos pais, às mães e os professores dirigimos veemente apelo, que fazemos com a alma entristecida, no sentido de que orientem, disciplinem e procurem livrar os seus entes queridos e a juventude escolar dos vícios do álcool, do fumo, das substâncias entorpecentes e do jogo, que, a cada instante, infelicitam muitas criaturas que poderiam ser úteis a si mesmas, à família e à coletividade. Homens e mulheres de nossa pátria, evitai e combatei os vícios, os maus hábitos, as crendices, a intolerância, o fanatismo e todos os preconceitos, que amanhã poderão tornar os vossos filhos doentes, imprestáveis, maus ou criminosos. Lembrai-vos de que tendes grande responsabilidade, de ordem moral e espiritual, na educação dos vossos filhos, que serão mais tarde os dirigentes do país e cooperadores do progresso e da confraternização dos povos. Somos seres universais em conquista, aqui na Terra, da nossa evolução, a qual se processa pela luta, pelo trabalho, pela experiência, pela aprendizagem e pelo aprimoramento das nossas faculdades morais e espirituais. Condecorados. E, terminando, queremos apresentar aos novos condecorados as nossas efusivas congratulações pela grande vitória que alcançaram contra o alcoolismo, graças aos seus esforços e à sua vontade, para se libertarem de tão terrível vício. Podemos dizer que os novos condecorados renascem agora para a família, a sociedade e a pátria, e oxalá seu nobilitante e humanitário exemplo sirva aos que ainda são dominados pelo álcool. A todos, os nossos sinceros parabéns e votos de felicidade. São Paulo, março/1962. Degradação moral. Em boa hora está sendo intensificada pelas autoridades e pelos meios de divulgação uma campanha educativa e esclarecedora contra o uso indiscriminado das substâncias entorpecentes em nosso país, para livrar a nossa juventude da degenerescência física e da degradação moral. Portanto, tão humanitária e patriótica campanha contra o uso e o tráfico de drogas deve merecer o apoio irrestrito de todas as pessoas sensatas. Há poucos dias, um delegado de polícia, em palestra para professores e alunos, disse, na Universidade de Brasília, que 50% dos jovens do mundo inteiro estão usando drogas e que já existem até livros de culinária que ensinam a fazer a comida em que um dos condimentos é a droga. E afirmou ainda o delegado de Brasília que estão sendo usados os mais capciosos métodos para o tráfico de drogas entorpecentes, até mesmo por via postal. Uma jovem de Brasília recebeu um cartão de uma amiga dos Estados Unidos impregnado de LSD. A destinatária dissolveu uma mancha do cartão e fez um chazinho para tomá-lo. Mulher. Segundo esse delegado, as mulheres são as mais prejudicadas com o vício das drogas. Essas declarações são realmente tristes e estarrecedoras, porque o uso de tóxicos, além dos seus grandes malefícios à saúde e à moral, está, também, relacionado com o sexualismo tão difundido hoje, sem nenhum respeito à decência e aos bons costumes, propiciando, em consequência, a prostituição em escala alarmante. Um escrivão de polícia, em Campinas, estado de São Paulo, proferiu palestras contra a delinquência infanto-juvenil e, com mais de 50 conferências pronunciadas nas escolas, o índice de consumo de tóxicos naquela progressista cidade paulista caiu 30%. Como se vê, campanhas educativas e esclarecedoras contra os tóxicos devem ser feitas nos lares e nas escolas de todos os níveis, e os resultados serão bem positivos, como no caso de Campinas. A atual lei penal incrimina quem vende, quem conduz e quem consome substâncias entorpecentes, pelo fato de que sem viciado não haveria tráfico. Entretanto, parece-nos racional que, além da pena prevista em nosso Código Penal, procure-se curar o viciado, a fim de que ele volte à sociedade completamente restabelecido das alterações físicas e psíquicas que naturalmente sofreu. Descaso.
O que está ocorrendo com a mocidade de todo mundo é uma consequência do descaso com que ela é tratada no lar e na escola, com excesso de liberalismo, falta de autoridade e de bons exemplos daqueles que não sabem ter força moral para orientar bem os seus filhos ou os seus alunos contra os vícios e a indisciplina. A ação moral e a boa educação da juventude dependem da conjugação de esforços e de autoridade dos pais e dos professores, visto que, sem o entrosamento do lar e da escola para a formação moral e intelectual do jovem, os esforços isolados serão insuficientes e, quando antagônicos, perigosos. Em nome do modernismo, da arte e da cultura se cometem, hoje, os maiores atentados contra o pudor e o bom senso, cujos preceitos levam a criatura a um viver dignificante e harmonioso entre os seus semelhantes. É preciso, pois, haver uma reação educativa e esclarecedora contra esse lamentável estado de coisas, do contrário, cairemos no caos da imoralidade e da degenerescência e, assim, não poderemos salvaguardar a família, que, em vez de célula agregadora da coletividade humana, tornou-se núcleo dessa psicose que avassala o mundo. São Paulo, dezembro/1970. Ser racionalista cristão. Ser racionalista cristão é compreender a vida dentro da sua realidade, sem fantasias e sem devaneios. Ser racionalista cristão é desprender-se das amarras do materialismo, dos maus hábitos e dos vícios. Ser racionalista cristão é ter disciplina, é ser ordeiro e dedicado à causa, que espontaneamente abraçou como um meio de ativar a sua evolução. Ser racionalista cristão é ser tolerante e agir dentro da razão e do bom senso, é ser verdadeiro em pensamento e ações. Ser racionalista cristão é assumir a responsabilidade de cumprir fielmente os princípios e a disciplina do racionalismo cristão, não faltando às suas reuniões sem um motivo justificável, inclusive as do segundo sábado de cada mês. Ser racionalista cristão é cumprir o que determina o livro Prática do Racionalismo Cristão, as decisões da presidência e da diretoria, e tratar com respeito os companheiros. Ser racionalista cristão é ter amor à verdade, sem sentimentalismo e sem preconceitos, que inferiorizam a vida neste mundo escola, de aprendizagem, que é o planeta Terra, porque todos nós aqui estamos em missão de resgate de nossos erros e de nossas imperfeições, desta e de encarnações passadas. São Paulo, setembro/1988. Ainda sobre alimentação. Todos os animais têm, por natureza e instinto, o seu próprio alimento. O homem tem nos cereais, nas verduras e nos frutos amadurecidos naturalmente pelo calor do sol o alimento tal como lhe convém e lhe é destinado, mas o ser humano não se contentou com isso e numa injustificável e criminosa gulodice passou a fritar, assar, beneficiando e refinando as substâncias nutrientes, as quais, submetidas a tais processos, se tornam impróprias à alimentação, por terem sofrido modificações na sua estrutura e na sua integridade, por exemplo, o açúcar refinado, o arroz beneficiado, a farinha de trigo alvejada e outros cereais submetidos a processos destinados a melhorar a aparência dos produtos, como se lhe fosse permitido alterar pela gula o interesse às leis da natureza, sem sofrer as consequências por esses desatinos, pois toda ação provoca uma reação. Divergências. A civilização contemporânea alterou a vida natural segundo a qual o homem deve viver, tornando-se difícil seguir rigorosamente as normas da sobriedade, da morigeração indicadas pela própria natureza. Qual é, portanto, a alimentação mais conveniente ao ser humano? Há muita divergência a esse respeito. Na natureza, os animais estão divididos em 3 grupos em relação à forma de alimentar-se. O primeiro grupo denomina-se zoófago, que se alimenta de outros animais. O segundo grupo chama-se fitófago, que se alimenta de vegetais. E o terceiro grupo é o dos onívoros, que se alimentam de animais e vegetais, como o homem. No regime onívoro, que é o mais adotado, deve se alimentar sóbria e moderadamente,
em conformidade com a nossa constituição física, com as nossas atividades, para que não haja um desequilíbrio por falta de calorias ou por acúmulo de energia, que se transforma em gorduras. Segundo Caldas Aulete, os macróbios eram um povo fabuloso que os antigos imaginavam existir no Egito, na Índia ou na África Ocidental. Esses indivíduos viviam até 1000 anos, devido a seu regime alimentar. Foi adotada nos Estados Unidos uma dieta denominada regime dos astronautas, em que se reduz ao mínimo possível a ingestão de substâncias ricas em hidratos de carbono, responsáveis pela obesidade. As substâncias ricas em hidratos de carbono são os amidos ou amiláceos e os açúcares. O amido é fécula ou pó de cereais, como a farinha de trigo, que nos fornece o pão, o macarrão e outras comidas saborosas. Os hidratos de carbono, compostos de hidrogênio, oxigênio e carbono, facilmente se transformam em energia calorífica, que é o combustível do corpo humano. Como qualquer máquina, o homem necessita de uma determinada dose de energia para poder movimentar-se. Se for pessoa calma e de vida sedentária, precisará de menos energia do que a pessoa que se movimenta muito, andando, correndo, fazendo exercícios e tendo, enfim, uma vida de esforços e trabalhosa. Ora, se essas duas espécies de pessoas ingerem a mesma quantidade de hidrato de carbono, uma estará consumindo energia de forma desproporcional e, neste caso, estará armazenando energia sob forma de hidrato de carbono, que se acumula nos tecidos conjuntivos, nos líquidos intersticiais e no sangue, transformando-se em gordura, como podemos ver em certas pessoas, que, se não fizerem uma dieta apropriada, marcharão para a obesidade. Opção pela carne. A criatura humana de hoje é carnívora por costume e não por necessidade fisiológica. Ao contrário dos seus ancestrais, o homem moderno dispõe de meios mecânicos, técnicos e científicos para lavrar a terra e dela tirar todos os alimentos para sua subsistência, sem sacrificar a vida de animais, porque a constituição do corpo humano não é apropriada para receber alimento carnívoro. Já na velha e lendária Índia, alguns séculos antes de Cristo, o iluminado e grande Buda se preocupava com a alimentação humana e dizia: feliz seria a terra se todos os seres estivessem unidos pelos laços da benevolência e só se alimentassem de alimentos puros, sem derramamentos inúteis de sangue. Os dourados grãos, os reluzentes frutos e as saborosas ervas, que nascem para todos, bastariam para alimentar e dar fartura ao mundo. Alimentação carnívora, rica em gorduras e proteínas facilmente deterioráveis, intoxica o nosso organismo, aumentando o colesterol em nossas artérias a ponto de obstruí-las, causando a morte. A carne também produz muita acidez e excitação no organismo humano e se putrefaz 4 vezes mais do que os vegetais, por aí se vê a sua nocividade. A FAO, organismo da ONU, se ocupa do problema da alimentação mundial e preconiza um sistema de alimentação equilibrada, na qual proteínas, hidratos de carbono, açúcares e gorduras estejam nas proporções necessárias. Quando se mata o animal, interrompe-se o processo de eliminação e neutralização das toxinas, que iam ser eliminadas pelo aparelho urinário e por outras vias excretoras e ficam retidas nos tecidos da carne, impregnando-a de substâncias nocivas à nossa saúde, como a ureia, o ácido úrico e outros. Diz um provérbio popular que a criatura humana morre pela boca, isto é, quando ingere substâncias nocivas e tóxicas como a carne. Tabagismo, suicídio lento. É lamentável e inconcebível que em pleno declinar do século XX, chamado das luzes, a criatura humana ainda pratique, embora lentamente, o suicídio pelo fumo, conscientizada de que está concorrendo para diminuir os seus dias de vida, e o faz por falta de domínio próprio para evitar tão maléfico e desagradável vício, que avassala todas as camadas sociais.
Das investigações feitas por médicos e centros de pesquisas altamente categorizados de todo o mundo, chegou-se à triste conclusão de que o vício do fumo é por demais nocivo à saúde. Campanha de caráter público contra o tabagismo teve início na Inglaterra, em 1962, pelo tradicional Colégio de Médicos, fundado há mais de 450 anos. O relatório destinado aos médicos e leigos diz que fumar cigarros é uma das causas do cancro do pulmão e da bronquite, contribuindo provavelmente para a evolução de doenças cardíacas, das coronárias e de várias doenças incomuns. O grito de alarme lançado pelo prestigioso Colégio de Médicos da Grã-Bretanha repercutiu na América do Norte, de maneira que o Departamento de Saúde dos Estados Unidos, depois de grande batalha publicitária entre as autoridades sanitárias e os industriais do fumo, conseguiu a criação de uma lei que adverte o fumador, no próprio maço de cigarros, de que o hábito de fumar pode matar ou encurtar a vida. Vez do Brasil. Agora chegou a vez do Brasil na campanha contra o cigarro. O lançamento dessa humanitária campanha de cunho universitário foi iniciada na PUC, por meio do seu Centro de Ciências Médicas e Biológicas. A PUC é talvez a primeira universidade do Brasil a atender às recomendações da Organização Mundial da Saúde, lançando uma campanha de esclarecimentos sobre os perigos do uso do cigarro. Segundo o ilustre professor José Rosenberg, da PUC, as fábricas de cigarro e os trustes do tabaco elegeram o terceiro mundo como mercado potencial a ser explorado, principalmente a América Latina, resultando daí os altos investimentos em publicidade para conquistar a juventude, levando-a ao vício de fumar. Isso, possivelmente, por nos julgarem subdesenvolvidos e sem a devida maturidade para discernir. Afirma ainda o professor Rosenberg que mais de 1.200 substâncias isoladas do fumo são tóxicas para os aparelhos respiratório e circulatório, enquanto outras isoladas do alcatrão do cigarro têm elevado potencial cancerígeno. Os que começam a fumar aos 25 anos de idade, consumindo até um maço de cigarros por dia, têm a vida encurtada em 4,6 anos. Chegando a 8,3 anos para os que fumam mais de 2 maços diários. Também está suficientemente demonstrado, diz ainda o professor Rosenberg, que a inalação do fumo durante a gravidez causa inúmeras deficiências aos recém-nascidos, bem como aumenta significativamente a incidência de aborto, prematuridade, natimortalidade e mortalidade neonatal, sobretudo quando as mães fumam depois do 4º mês de gestação. As crianças podem sofrer os efeitos passivos do fumo de cigarro, sobretudo no primeiro ano de vida, quando são particularmente sensíveis e ficam expostas a maior incidência de bronquite, broncopneumonia e outras manifestações respiratórias, verificando-se que, em ambiente onde se fuma, a incidência dessas doenças é de 200% em relação a ambientes onde não se fuma. Eis, aí, um alerta para as senhoras mães. Oxalá a campanha ora iniciada pela PUC de São Paulo contra o tabagismo seja seguida pelas demais universidades brasileiras e por outras instituições educativas, para esclarecer a mocidade escolar sobre o perigo letal do cigarro, e que o governo federal proíba a propaganda ostensiva e atraente do uso do cigarro, mormente pela televisão, para melhor salvaguardar a saúde do nosso povo. O vício do fumo, além de prejudicar a saúde, é antigênico, porque o fumador exala, sem sentir, um cheiro bem desagradável para os que não fumam, minando e poluindo o ambiente com a fumaça impregnada de sarro, nicotina e gases venenosos e irritantes. É um verdadeiro crime contra a saúde, o bem-estar da família e da coletividade e também um atentado contra a economia popular. O vício do fumo, visto que o fumador queima dinheiro inutilmente, deixando, às vezes, de comprar o indispensável para alimentar os filhos. O fumador é um suicida e virtualmente contribui para o genocídio da nossa gente, embora sem nenhum desejo de atentar contra a sua própria vida e a dos seus semelhantes, porque ele se tornou escravo desse vício perigoso,
sem raciocinar bem e medir as consequências do uso que faz de tão maléfica a substância, que é o fumo. Fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, a pessoa pode, imprudentemente, praticar a sua autodestruição, porém não tem o direito de intoxicar o organismo de outrem com o fumo do seu cigarro. É preciso mais respeito e amor à vida humana. O leitor fumante talvez indague como poderia deixar o vício do fumo, e, desde já, lhe respondemos que, emitindo pensamentos positivos contra o cigarro e fortificando bem a vontade, haverá de vencer esse vício maligno, porque saber querer é poder. Intolerância, atavismo tribal. É lamentável que ainda em nossos dias exista intolerância política, social e religiosa entre o povo de um mesmo país, como acontece na Irlanda do Norte, Chipre e outros. Numa nação civilizada não deve existir antagonismo entre os povos que deram origem à sua nacionalidade. Os habitantes de um país precisam entrelaçar os seus costumes, como também falar bem o mesmo idioma pátrio, a fim de que haja mais concórdia e melhor compreensão, evitando a formação de quistos raciais. Formamos aqui no planeta Terra uma grande família humana, em que cada um de nós pertence, eventualmente, a um país, a uma raça, a uma determinada cultura, mas, em essência e origem, somos todos irmãos, escolares de um mesmo mundo e habitantes de um só universo. Por bom senso e necessidade, cumpre a quem adotar uma nova pátria assimilar os seus costumes e a sua língua nacional, mormente quando na sua nova terra imperam a liberdade de pensamento e de ação e o respeito à dignidade humana, o que demonstra a noção de justiça, bondade e espiritualidade desse povo. Unificação de raças. Os portugueses não foram apenas grandes descobridores de terras, mas também grandes unificadores de raças, como fizeram no Brasil, plasmando uma nova raça entre índios, negros e brancos, e dessa estirpe varonil têm saído grandes homens, como Gonçalves Dias, Machado de Assis, Luiz Gama, André Rebouças e inúmeros outros, que engrandeceram a política, a ciência, a literatura e as artes brasileiras. Os povos que se isolam e se conservam em grupos étnicos, ideológicos, linguísticos ou sectários não perceberam ainda, no plano histórico e evolutivo, a sua missão como integrantes da humanidade, aqui na Terra. Xenofobia. Tais povos ainda se deixam dominar pelo instinto atávico ou tribal, ou pela mística de uma ideologia e de um nacionalismo extremado na intolerância, no jacobinismo e nos preconceitos que os inibem de viver em completa confraternização com outros povos. A xenofobia é um estado de ignorância e de primitivismo em que a pessoa vê nos estrangeiros ou nos indivíduos de outras origens desafetos ou inimigos. Nenhuma nação cresceu e prosperou sem o estímulo e ajuda de outras nações, porque é pelo intercâmbio comercial, pelos investimentos de capitais, pelo turismo, pela transplantação da ciência, da cultura e da tecnologia que os países se aproximam e melhor se entendem por interesses recíprocos. Os portugueses, ancestrais dos brasileiros, deram provas de humanismo e de fraternidade unindo pelo sangue as raças de 3 continentes, que formaram este nosso imenso e querido Brasil, que é uma escola de alta espiritualidade e logo mais será, também, o oásis do mundo. Devemos agradecer sempre aos lusitanos e aos seus descendentes, que formam a maioria da população brasileira, o fato de não terem implantado em nosso país ideias de segregação racial e de intolerância de credos, tão nocivas ao bem-estar e à integridade de uma nação, onde todos devem ser iguais perante as leis, como cidadãos que lutam e trabalham pelo seu progresso, pela sua independência, pela sua grandeza, companheiros inseparáveis. O álcool é veneno lento que deforma e mata. O fumo e o álcool são 2 inimigos do homem, são 2 vermes que lhe vão corroendo as células até arruiná-las completamente. Maria Cotas. Médicos, cientistas, espiritualistas e pessoas de bom senso apregoam, desde há muito, que os vícios do fumo e do álcool são,
inegavelmente, duas desgraças que flagelam os povos. É triste, e revoltante mesmo, em pleno século XX, o álcool continuar degenerando grande parte da humanidade, obsedando-lhe o espírito. Infelizmente, os defensores, aliás em grandes números, das bebidas alcoólicas, que procuram com artimanhas encobrir os grandes malefícios causados pelo alcoolismo, dizendo que uma pinguinha com limão não faz mal a ninguém e que apenas serve para esfriar ou esquentar a temperatura do corpo. Com essas e outras desculpas ilógicas vão ingerindo esse líquido corrosivo e embriagador como se fosse uma substância nutritiva e alimentar. Vemos pessoas, que se dizem civilizadas e possuidoras de bom senso, preparar coquetéis ou aperitivos alcoólicos para ingerir as refeições. Entretanto, essas criaturas sabem, têm certeza, que o álcool, quando tomado de forma imoderada ou constante, é causador de uma infinidade de misérias físicas e morais. O álcool e o fumo atrofiam as células orgânicas, embrutecem a inteligência, obcecam a alma e transmitem às gerações o estigma da degenerescência. Câncer. A ciência médica afirma que o câncer, uma das mais terríveis doenças que acometem o gênero humano, se desenvolve mais frequentemente entre os fumantes, pela irritação produzida pelo fumo nos lábios, na língua, na mucosa bucal, no estômago, nos pulmões, etc. Evite, meu caro fumante, que o câncer o atinja. Deixe imediatamente de fumar e não pense jamais em contrair tão impiedosa doença. Lembre-se de que, todos os dias, muitas vidas são roubadas, prematuramente, pelo terrível carcinoma. Não seja, pois, o assassino de si mesmo. Evite quanto antes os vícios do álcool e do fumo, e sentindo qualquer alteração ou anormalidade no seu organismo procure logo um médico de sua confiança para examiná-lo, porque o câncer no seu início é curável. Afirma um cientista e médico francês que o fumo é tão prejudicial à saúde quanto o álcool, e conclui o sábio gaulês que, segundo experiências que fez com o alcaloide do tabaco, a nicotina essa substância venenosa é, realmente, responsável por inúmeras enfermidades, porque vai lentamente intoxicando o organismo do fumante, sem que este o perceba. Dupla perniciosa. O álcool e o fumo, companheiros quase sempre inseparáveis, formam a dupla mais perniciosa à espécie humana. A higiene condena o álcool e o fumo, porque esses venenos alteram a saúde. A moral também os condena, visto que os viciados não têm vontade própria, não se dominam e, portanto, não podem fazer bom uso do seu livre-arbítrio. Viciado amigo, quando sentir desejo de fumar ou beber reaja, dizendo, não fumarei ou não beberei, porque, como espírito que sou, partícula do todo, não devo escravizar-me a tão humilhantes vícios. Meu caro fumante ou alcoólatra, esses vícios provêm do mau hábito, da falta de vontade e de uma educação nada racional, e as sensações sentidas nas suas células orgânicas são alimentadas pelos seus desejos incontrolados e pelos seus pensamentos desarmoniosos. Portanto, depende somente de você deixar esses vícios, aliás impróprios para um ser humano que se honra da sua individualidade como centelha mais evoluída da inteligência universal, visto que uma criatura embriagada perde a noção dos seus deveres, a sua reputação e o respeito dos seus semelhantes. O bêbado é, enfim, um trapo humano, cujo caráter desmoronou e cuja alma vive nas trevas. São Paulo, outubro/1954. Medo, flagelo da humanidade. O medo é realmente um flagelo da humanidade pelo terror que causa às criaturas e aos governos de serem atacados e, como medida preventiva, se armam para defender-se ou para atacar. A falta de confiança em si gera na criatura o medo, gera a timidez, gera a suspeita em seus vizinhos ou nos seus rivais ou ainda em seus concorrentes comerciais. Como seria bom o mundo terra se não houvesse aqui o medo,
Como seria agradável se todas as pessoas vivessem fraternalmente confiantes na justiça, na razão, no direito, e no bom senso. Então, a vida terrena tornar-se-ia de plena compreensão e de respeito mútuo entre as criaturas, para a felicidade de todos. O medo deprime, acovarda e leva a criatura a cometer os mais hediondos crimes, para não se defrontar com a realidade. Por medo, o indivíduo comete, às vezes, as maiores estripulias, porque não tem a coragem necessária para agir com ponderação e espírito de justiça, não tem a calma precisa para dialogar e resolver as suas divergências ou a sua maneira de interpretar os fatos, razão por que lança a mão da violência como meio de intimidar os seus contendores. Causas. O medo é o reverso da coragem. A coragem é um atributo que nos leva a agir com moderação e prudência, porém com firmeza e valor diante da ameaça de perigo. Sendo um flagelo da humanidade, o medo tem por causas predisponentes a falta de cultura e de uma educação esclarecedora e racionalizada. Envolto no negativismo, o medroso não pode raciocinar com a devida clareza nem procura valorizar a sua vida, tem pensamentos descontrolados e impuros, faz mau uso do livre-arbítrio, é egoísta, preconceituoso. O medo é a causa das guerras, da pobreza e da ignorância, das guerras porque leva os governos das nações a se armarem, gastando quantias fabulosas, da pobreza e ignorância visto subtraírem dos povos, por meio de pesados impostos, taxas, monopólios e barreiras alfandegárias, o dinheiro de que necessitam para um viver condigno e humano. Arsenais. Os trilhões de dólares gastos pelas grandes potências com a fabricação e manutenção dos arsenais nucleares e com armamentos convencionais dariam para tirar a humanidade das garras da ignorância e da pobreza. Vivendo sob o jugo do medo, da incultura, do egoísmo e da vaidade, a humanidade ainda levará séculos para o desarmamento material e moral. Quando pudermos viver em paz e harmonia no planeta Terra, estaremos esteados na verdade, na razão e no bem comum, pois, enquanto houver exploradores, não nos compreenderemos como força e matéria. O amor é um sentimento afetivo e puro que precisa ser cultuado para aproximar os seres humanos e as nações numa verdadeira confraternização e numa só família planetária, ainda tão dividida e incompreendida pela diversidade de línguas e de seitas religiosas que há no mundo, cada um querendo monopolizar a verdade, que desconhece. Novo Ano. A história da humanidade nos mostra que somente sob a égide da paz, da justiça, da liberdade, do trabalho construtivo, da concórdia e da colaboração mútua os povos têm conseguido sobreviver, acionando o progresso para o seu próprio bem-estar. Quão bom seria se os homens procurassem viver sempre dentro da harmonia e da verdade, confraternizando-se não apenas no primeiro dia de cada ano, mas em todos os dias de todos os anos. No 1º de janeiro, em que a maioria dos povos comemora alegremente o dia da confraternização universal, compartilhamos também desse anseio geral de congraçamento familiar, que se expande por toda parte com augúrios de felicidade para todos. Pelo evento do novo ano almejamos dias mais bonançosos para nossa querida pátria, tranquilidade e trabalho para o nosso povo e maior bem-estar para toda a humanidade. Porque somente o bem pode aproximar os homens para a grande luta de combate ao mal, que se oculta na discórdia, no egoísmo, na indisciplina, no ódio, no orgulho, na corrupção, na intolerância, no fanatismo e em todos os sentimentos inferiores. No dia de ano bom, como em todos os dias, elevemos ao alto as irradiações dos nossos pensamentos de paz e o enlevo das nossas almas numa vibração uníssona pela grandeza e prosperidade do Brasil e pelo bem comum de todos os povos deste mundo, ainda conturbado pela falta de certos conhecimentos. Por ocasião do novo ano as pessoas amigas e os próprios governantes das nações trocam mensagens com votos de paz e felicidade. Isso é uma demonstração de que já despertamos para uma nova era de mais espiritualidade e de mais compreensão, porque a verdade pode tardar, mas não falha.
Já é tempo de as nações banirem as suas discórdias e empreenderem uma ação conjugada para acabar definitivamente com o espectro sombrio e horrendo da fome e da guerra. População. A população mundial cresce muito e a produção de gêneros alimentícios aumenta pouco. Por conseguinte, os governos de todos os países precisam encarar o futuro com mais realismo, objetividade e decisão, para que as gerações futuras não maldigam a nossa imprevidência e o nosso egoísmo, legando-lhes um mundo de pobreza e de misérias. Segundo as estatísticas, o mundo conta atualmente com mais de 3 bilhões de habitantes. Só o Brasil dobra a sua população a cada 23 anos. Assim, teremos uma população de 160 milhões em 1987. Será um crime de lesa humanidade se não lutarmos corajosamente, desde já, para melhorar as condições materiais e morais do nosso viver aqui na Terra, visando sempre transmitir aos vindouros ensinamentos verdadeiros e cristãos que os elevem e os orientem racionalmente na trajetória de suas vidas, porque um povo, não obstante ter o seu próprio livre-arbítrio, tem a tendência de procurar seguir, talvez por atavismo, as pegadas dos seus antepassados. Luís de Matos. Além de registrarmos, aqui, a efeméride do novo ano, queremos, também, assinalar uma data magna, o dia 3 de janeiro que é bem cara aos que amam o bem e a verdade. Nessa data comemoramos, com respeito e gratidão, o aniversário natalício do saudoso e insigne mestre Luís de Matos, fundador do jornal A Razão e um dos maiores benfeitores da humanidade, pois foi incansável lutador pelo esclarecimento e pela confraternização dos povos. A sua obra grandiosa de espiritualidade, o racionalismo cristão, já está sendo difundida por toda parte, como um farol a iluminar as trevas do obscurantismo humano. São Paulo, dezembro/1964. No torvelinho das paixões. No entreveiro das paixões, as criaturas justas, boas, sensatas e cônscias dos seus deveres para consigo próprias e para com a coletividade humana são como rochedos inabaláveis que não cedem à impetuosidade de ondas revoltas que, bramindo e espumejando, se atiram ao seu encontro. A incompreensão da maioria dos povos é apavorante, e o espírito de justiça e bom senso que preside as suas ações ainda deixa muito a desejar, ficando as criaturas à mercê de circunstâncias ocasionais, porque elas pensam e agem dominadas pela egolatria, pelo instinto atávico e pelo materialismo, e não se pejam de ferir a sensibilidade, a honra e o direito dos semelhantes, levadas meramente por interesses pessoais ou de grupos ou por simples desejo de mando, por inveja e perversidade. Atravessamos uma época de inquietação, com os acontecimentos que se desenrolam em diversos países, pondo em perigo a paz internacional. Antagonismo. Dir-se-ia que os homens marcham para a destruição de si mesmos nesse embate de ideologias antagônicas e de interesses contrariados. A família humana é dividida por costumes, preconceitos e idiomas diferentes. Isso acontece por falta de espiritualidade, gerando o desejo de um mais forte dominar o mais fraco ou imprevidente, como vem acontecendo neste sofrido mundo. A vida, sem liberdade de pensamento e de ação, sem o cultivo da verdade, da honradez e da confraternização entre os povos, é indigna para o ser racional que já se compreende como força e matéria. A guerra, a violência e o crime não compensam. Por isso já é tempo de governantes e governados de todos os países perceberem essa grande verdade e aplicarem os seus recursos e esforços em fins pacíficos e úteis, para tirar os 2/3 da humanidade da miséria e da fome em que se encontram. Se as nações reduzissem em apenas 50% os seus gastos bélicos, em pouco tempo acabariam com o subdesenvolvimento econômico e cultural em todas as partes do globo. Tolerância. Para que exista na Terra uma paz verdadeira e duradoura, baseada no respeito mútuo e na solidariedade humana, é mister haver mais tolerância e compreensão,
para o encontro de um denominador comum de coexistência pacífica entre os regimes políticos que, infelizmente, dividem os povos. Tais regimes precisam tornar-se mais justos, condescendentes e mais democráticos, onde imperem a justiça, a ordem, a liberdade e o progresso, a fim de que todos possam trabalhar e produzir com tranquilidade. Quanto ao Brasil, precisamos todos lutar, pacífica e corajosamente, para vencer essa crise que nos assoberba, ajudando os poderes públicos a conter a inflação, acabar com o analfabetismo e acelerar o desenvolvimento de todas as regiões do nosso país. São Paulo, maio/1980. Concepções de vida. Antes de falarmos, procuremos selecionar as nossas ideias pelo computador do nosso raciocínio, a fim de não cometermos injustiça, malquerência e maledicência. Sejamos prudentes e tolerantes, para que a nossa maneira de pensar e agir também seja tolerada, desculpando, quando possível, os que erram por ignorância, porque igualmente já erramos no passado ou até mesmo no presente. Jamais condenemos alguém por simples suspeita ou por denúncia não comprovada por pessoas sensatas, para não sermos injustos e levianos, com rancor e ódio. Justiça versus bondade. Quando não pudermos ser justos e bons ao mesmo tempo, devemos optar pela justiça, porque, às vezes, praticando um ato de aparente bondade, cometemos uma ação injusta, preterindo direitos de terceiros. Somente com uma vivência mais íntima é que passamos a conhecer melhor o caráter de uma pessoa, visto que a sua vida real diverge, muitas vezes, do seu viver aparente. Procuremos no íntimo do nosso ego a alegria natural que afugenta as sombras da tristeza, causada pelas vicissitudes próprias desta vida ou por nossos desatinos. A vaidade, o orgulho, a malevolência e o desperdício são desvirtudes que obscurecem a nossa espiritualização na trajetória evolutiva. Sentimentalismo. Não alimentemos, levados por sentimentalismo, vícios ou indolência dos nossos semelhantes. Auxiliemos, porém, na medida das nossas possibilidades, aqueles que realmente necessitem da nossa ajuda desinteressada. Coraça. Uma vontade forte para o bem e um pensamento racionalmente positivo para a realização de um ideal nobre e altruísta são a melhor couraça contra o pessimismo e as más intuições espirituais. Espelho. Lembremos-nos de que não são as palavras que espelham fielmente o grau da nossa espiritualidade e, sim, as nossas ações em todos os lugares e em quaisquer circunstâncias. Intrigas. Se formos obrigados a ouvir intrigas, não as endossemos e não as transmitamos a ninguém, procurando logo esquecê-las para que não fiquem gravadas na nossa mente. Alegrias. Procuremos, no íntimo do nosso espírito, alegria de viver, tão necessária para afugentar a tristeza que nos abate, irradiando bons e elevados pensamentos de positividade, para manter o perfeito equilíbrio do nosso eu. Razão. Pensemos com moderação, raciocinemos com clareza e procuremos agir dentro do bom senso e da razão, para nos tornarmos criaturas sensatas e cumpridoras dos deveres. Julgamentos. Para uns, temos uma moral impoluta, e, para outros, um caráter duvidoso, porque as pessoas, quando levadas pela paixão, por ódio ou por um sentimentalismo enfermiço, não julgam baseadas na verdade. Compreensão da vida. Não obstante as agruras próprias deste mundo de lutas, sofrimentos e aprendizagem, a vida é relativamente boa e agradável, quando a compreendemos dentro da sua complexidade, em harmonia conosco mesmos e com os nossos semelhantes. Desperdício. Quem desperdiça os seus haveres, o seu tempo e o alheio não coopera para o seu bem-estar e o da coletividade em geral. Economia. A economia, quando bem dirigida e racionalizada, é fator de progresso para uma pessoa ou uma nação, visto que, sem uma planificação prévia, não se pode chegar a uma conclusão certa e correta. Vícios. Evitemos,
por todos os meios possíveis, os vícios, porque obscurecem a moral, obcecam o espírito e prejudicam a saúde. Escola. A vida terrena é uma escola de aprendizagem, e perde o seu precioso tempo quem não aprende com as experiências as sábias lições que ela nos enseja. Cedo ou tarde o ser humano reconhecerá o mal que tenha feito aos seus semelhantes, despertado pela própria consciência, que o acusa. Quando não pudermos fazer o bem, evitemos praticar o mal, para não aumentarmos as nossas dívidas espirituais, contraídas nesta e em outras vivências. O malefício que fizermos aos outros projetar-se-á sobre nós como a sombra que acompanha o nosso corpo físico, de acordo com a lei do retorno ou de causa e efeito. Importância do estímulo. Sentimos-nos felizes quando alguém procura estimular-nos a vencer os obstáculos que encontramos no caminho do nosso viver, pois o estímulo desperta nossas forças mentais adormecidas ou mal empregadas. Estímulo não é bajulação, não é elogio nem provocação de vaidade, é o despertar de energias latentes. Estimular é fazer vencer, induzir, contribuir para a vitória de uma criatura ou de uma causa. Assim como o nosso organismo, quando depauperado, necessita de um estimulante energético, o nosso espírito, quando atribulado, também precisa de um estimulante moral. Dr. Salk. A humanidade não teria contado com um concurso eficiente de ilustres homens, que engrandeceram as ciências, as letras, as artes, a tecnologia e a política, não for o estímulo da família, de amigos, associações ou governos. Dentre os inúmeros casos que a história registra, podemos citar o Dr. Jonas Salk, moço pobre, filho de um trabalhador da indústria de calçados, em Nova York, com estímulo e a união da família, estudou medicina. Para auxiliar o pagamento de seus estudos, ele trabalhava, quando de férias, num acampamento de meninos e, nas horas de folga, como técnico de laboratório. O Dr. Salk diplomou-se em medicina e, após alguns anos de intenso trabalho, descobriu a vacina contra a poliomielite, ou seja, a paralisia infantil. Com essa grande e humanitária descoberta, mais de 90% das crianças de todo o mundo, que são vacinadas preventivamente, estão livres da incapacidade física ou da morte pela polio. O estímulo, a solidariedade e a dedicação da família colocaram o Dr. Jonas Salk no pedestal dos grandes benfeitores da humanidade. A alavanca. O estímulo é, pois, a alavanca do progresso para o bem-estar da coletividade, transformando, às vezes, um fraco num forte e um ignorante num homem culto. Estimular é incentivar uma criatura, a fim de que a sua vontade se torne forte, para a realização de um ideal ou de uma obra meritória. O estímulo não deve ser dado com ironia, que desalenta, desencoraja e fere. Estimular é ensinar o ser humano a ter pensamentos positivos, de valor, de altruísmo e de realização, porque a causa da nossa vitória ou da nossa derrota está no pensamento, que é uma vibração do espírito. Educação racional. Podemos considerar o problema educativo como o número 1 do mundo, porque dele promana o nosso progresso, a nossa cultura e, consequentemente, o nosso bem-estar. Da eficiência da educação dos povos emergem os demais problemas que atrofiam o desenvolvimento econômico e cultural. É pelo aprimoramento da educação que um povo progride e evolui social e economicamente. A educação a que nos referimos não se constitui apenas de instrução pedagógica ou da simples alfabetização dos povos, ainda tão aferrados a preconceitos, a crendices e a tradições ilógicas. A educação, como fator normativo de elevação moral e de bons costumes na família e na sociedade, deve ser completada pelo amor à família, ao trabalho, pelo bom aproveitamento da ciência e da tecnologia, pelo discernimento da verdade e da justiça e pelo combate aos vícios, à desonestidade, à mentira simples ou convencionada, à imoderação, à ociosidade e à discórdia que inimiza os homens e as nações. Mais espiritualidade.
Como complemento da educação social e intelectual, é mister termos o controle dos pensamentos para que as ações sejam pautadas por linhas retas, de equilíbrio, de bom senso e de critério, para podermos ajuizar as coisas com clareza, justiça e equanimidade. Vemos a juventude de hoje agitada, desiludida e até transviada, porque os responsáveis pelos destinos dos povos vivem dominados pelo medo, pela mentira e pelo egoísmo, a ponto de desinteressar-se pelos moços, que ficam à mercê de criaturas inconscientes que os levam para os vícios, para a licenciosidade e a degradação. Não obstante o grande progresso da técnica e da ciência, a civilização atual ainda não alcançou o padrão moral e espiritual preconizado por Platão, Jesus, Luís de Matos e outros pensadores e filósofos. É preciso que os homens encontrem um denominador comum para dirimir as suas pendências e incompreensões, e é justamente por meio de uma educação mais racional e humana, que lhes faça sentir o primado do espírito sobre a matéria, que todos encontrarão modus vivendi que almejam aqui na Terra, confraternizando os seres humanos, livres dos maus hábitos e dos vícios, por meio de uma educação racional. Juventude Nova Era. Se a mocidade de todas as nações fosse mais bem esclarecida por uma educação racional e espiritualizada e despertada para o verdadeiro conhecimento de si mesma, a humanidade apressaria o progresso, o bem-estar social neste mundo e a sua própria evolução espiritual. Temos progredido de maneira satisfatória no campo das ciências físicas e naturais. Entretanto, ainda não compreendemos bem a nossa composição como força e matéria, únicos elementos de que se compõem os seres e o universo. O século XX, chamado das luzes, deveria denominar-se século do alvorecer do conhecimento humano, porque o das luzes será de fato o XXI, pois, na presente centúria apenas começamos a vislumbrar o início de uma nova era de grandes conquistas científicas e da compreensão da vida fora da matéria. O homem já está penetrando nos arcanos das leis comuns e naturais. Assim, no século XXI teremos coisas maravilhosas tanto na esfera da tecnologia, da mecânica, da eletrônica, da medicina como na da espiritologia, ressaltando o sentido telepático como veículo de comunicação mental e uma noção mais evidente da importância do pensamento em nosso viver. Os chamados fenômenos mediúnicos serão de forma esclarecida e cientificamente estudados, havendo, assim, intercomunicação entre os vivos e os mortos, de uma forma mais racional, lógica e compreensiva, sem os males que nos causa a ignorância dos que atraem forças invisíveis em estado de perturbação. Grandiosas perspectivas. No começo do século XX, jamais se poderiam prever as maravilhas da televisão, do rádio, da desintegração do átomo, da conquista do espaço além da atmosfera da Terra e outras descobertas úteis e proveitosas. Portanto, não devemos descrer de novas conquistas científicas que a nossa atual percepção ainda não pode prever. Dentro das leis naturais, o homem tem um campo infinito para estudar, investigar e descobrir os seus aparentes segredos. Diante de tão grandiosas perspectivas, para uma vida mais confortável e com menos sofrimento na Terra, precisamos, porém, orientar bem a nossa juventude, a fim de que não se desvie do seu altruístico e nobre desiderato, evitando os vícios, os preconceitos, a intolerância, a maledicência e os sentimentos inferiores que materializam e perturbam as criaturas, desviando-as dos seus deveres morais e espirituais para consigo mesmas e para com a coletividade humana. Modernismo. O modernismo ou educação bossa nova, incentivada por excesso de liberalismo dos pais, educadores e governos, está levando a nossa mocidade para os vícios, para a frivolidade e até mesmo para a devassidão. Por isso tais desregramentos devem ser combatidos pelas pessoas ponderadas e de bom senso, porque os moços de hoje serão pais, professores e governantes amanhã, e sem uma boa formação moral não poderão conduzir bem a família, a sociedade e a nação. Novo Mundo.
Devemos criar bases sólidas para a formação de um novo mundo, em que a ciência caminhe paralela com o aprimoramento dos costumes, da cultura e da compreensão da vida, na sua simplicidade e pureza. A vida na sua concepção genérica é simples e boa, quando entendida como finalidade evolutiva, pelo trabalho, pela luta e pelo sofrimento. Nós é que